Salve Maria Santíssima. Todas as religiões são boas. Isso de fato é verdade? Resposta: todas as religiões são boas no sentido de que vale mais ter uma, não importa qual, do que não ter nenhuma, mas no sentido de que é indiferente professar esta ou aquela. Vós pensais talvez que, contanto que cada qual seja quase homem honrado, importa pouco que seja pagão, judeu, turco, cristão, católico ou protestante. Que todas as religiões são invenções humanas, com que Deus se inquietará muito pouco. É isso que achais? Mas dizei-me onde aprendeste isso? Quem vos revelou que todos os cultos que se vêem sobre a terra são igualmente agradáveis ao Senhor? Porque há religiões falsas. Segue-se porventura que não haja uma verdadeira? Porque andamos cercados de enganadores, não será fácil, não será possível discernir um amigo sincero? Descobristes que Deus acolhe com o mesmo amor o cristão, que adora Jesus Cristo, e o judeu, que nele não vê mais que um vil impostor? Que é bom e permitido adorar em vez de Deus Supremo nas religiões pagãs, Júpiter, Marte, Priapo, Vênus? Será que isso é a mesma coisa? Render no Egito honras divinas aos crocodilos sagrados e ao Boiapes? Entre os fenícios sacrificar os filhos ao deus Moloque? Nas Galhas ou no México imolar milhares de vítimas humanas aos horrendos ídolos que aí se veneram? Noutras partes ajoelhar diante de um troco de árvore, diante de pedras, de plantas, de despojos de animais, restos impuros da morte? Repetir do fundo do coração em Constantinopla, Deus é Deus, e Maomé o seu profeta. Em Roma, em Paris, aborrecer todos esses falsos deuses e desprezar esse mesmo Maomete como impostor? É possível que vós acrediteis isto seriamente. Todavia, é isso mesmo que dizeis. Todas as religiões são boas. É isso que está se afirmando. Porque não preferi antes o mérito da franqueza, e não confessais que não quereis dar-vos ao trabalho de buscar a verdade, que ela vos importa muito pouco, e que a tendes por ociosa? A averiguação da verdade religiosa, inútil, insensato, e se contra a vossa afirmação, que não tem fundamento algum, Deus houvera importa ao homem uma determinada ordem de homenagens, se entre todas as religiões uma só é a religião, a verdadeira verdade religiosa, absoluta, como toda verdade, rejeitando toda mistura, excluindo tudo que não é ele, a que sorte vos respondes, se assim for, e assim o é, e vós continuais duvidando? Acreditais que a vossa indiferença há de desculpar-vos ante o tribunal do soberano juiz? Acaso podeis, sem loucura, arrostar esta tremenda perspectiva? Vede, pois, a miséria do homem sem uma religião divina. Vede com os lápidos, com os pálidos clarões da sua razão, entregue à dúvida, e muitas vezes mesmo a ignorância mais inevitável, mais perigosa, acerca das questões fundamentais de seus destinos, de seus deveres e de sua ventura. De onde vim eu? Quem sou? Para onde vou? Qual é o meu fim último? Como devo para lá dirigir-me? Quem há além de mim? E outras perguntas do tipo: entregue as suas únicas forças que responde a razão a estes imensos problemas? Balbucia, fica muda,
dá probabilidades, pode ser, talvez, 1000 vezes insuficientes para nos fazer superar a violência das paixões, para nos manter no austero caminho do dever. E pretendieis que o Deus de toda sabedoria, de toda bondade, de toda luz, houvesse desta maneira abandonado a sua criatura racional, o homem, a obra-prima de suas mãos, sem saber nenhuma resposta acerca da verdadeira religião? Não, não. Ele fez brilhar os seus olhos, uma luz celeste que, respondendo às necessidades imperiosas do seu ser, lhe revela com a divina evidência a natureza, a justiça, a bondade e os desígnios desse Deus, seu primeiro princípio e seu derradeiro fim. Uma luz que mostra o caminho do bem e o caminho do mal, ambos patentes diante dele, terminando um em eternas alegrias, outros em eternas penas. Uma luz que, no meio do falso brilho de que a corrupção humana a cercara, se distingue pelo único esplendor da sua verdade. Uma luz que ilumina, que vivifica, que aperfeiçoa tudo quanto penetra. Essa luz é a revelação cristã, o cristianismo, a única religião que tem provas, a única que esclarece a razão, que santifica o coração, que, encaminhando toda a nossa perfeição moral ao conhecimento e amor de Deus, é digna de Deus e de nós mesmos. Que língua humana poderia narrar todos os títulos que o cristianismo tem à nossa crença? Vejo, desde o princípio, remontar ao berço do mundo pelas profecias que o anunciam pela fé e esperança, pelo amor dos santos patriarcas, pelas cerimônias dos cultos mosaicos e primitivo que o figuram. Ou seja, o judaísmo é como se fosse esse alicerce, né, que está no plano de Deus original, para fazer esse grande edifício, essa grande construção que é a igreja, né? Condeito, este sempre foi uma só e mesma religião, bem que se haja desenvolvido em 3 fases sucessivas. Primeiro, na religião patriarcal, que durou desde Adão até Moisés. Segundo, na religião judaica, que Moisés promulgou da parte de Deus e que durou até a vinda de Jesus Cristo. Terceiro, na religião cristã ou católica ensinada pelo mesmo Jesus Cristo e pregada por seus apóstolos. Ele se desenvolvia desde sua origem com lentidão e majestade, como todas as obras de Deus, como homem que passa pela infância e depois pela adolescência, antes de chegar à perfeição da idade, como o dia em que passa pelo crepúsculo e a aurora antes de deixar entrever a variedade e a riqueza de seu seio. E deste modo, o cristianismo, e ele só, abrange a humanidade inteira, domina tudo, o tempo, os séculos, parte da eternidade para tornar a entrar na eternidade, sai de Deus para ir repousar eternamente em Deus. Nele tudo é digno do seu autor, tudo aí é verdade e santidade. E aqueles que o estudam descobrem uma maravilha, uma maravilhosa harmonia, uma beleza, uma grandeza, uma evidência de verdade sempre crescente, à medida que eles escutam os dogmas. Ele move e purifica o coração ao mesmo passo que esclarece o espírito. Satisfaz o homem completamente. O caráter sublime, sobre-humano, incomparável de Jesus Cristo, seu fundador. A perfeição divina de sua vida, a santidade da sua lei, a sublimidade prática da doutrina que ensinava, a sua linguagem que seria uma loucura se não fora divina, o número e a evidência de seus milagres, até reconhecido pelos seus mais encarniçados inimigos, o poder de sua cruz, as circunstâncias de sua inefável paixão,
todas anteriormente profetizadas, a sua ressurreição gloriosa, anunciada por ele mesmo 14 vezes a seus discípulos, e mesmo a incredulidade de seus apóstolos, a quem evidência obrigou a acreditar a veracidade da ressurreição de seu mestre. A sua ascensão ao céu, em presença de mais de 500 testemunhas, o desenvolvimento sobrenatural da sua igreja, a despeito de todas as impossibilidades naturais, físicas e morais, os pasmosos milagres que acompanharam por toda a terra a pregação de seus apóstolos, pescadores ignorantes e tímidos, repentinamente transformados em doutores e conquistadores do mundo, a força sobre-humana de seus 9 milhões de mártires, a sabedoria dos padres da igreja, esmagando todos os erros pela simples exposição da fé cristã, a vida santa dos verdadeiros cristãos, oposta à corrupção e à fraqueza natural dos homens, a metamorfose social que o cristianismo operou e opera ainda em nossos dias, em todos os países onde penetra, enfim, a sua duração, a imutabilidade do seu dogma, de sua constituição, de sua hierarquia católica, sua indissolúvel unidade no meio dos impérios que baqueiam, das sociedades que se modificam, tudo nos mostra que o dedo de Deus ainda anda nisto, melhor dizendo, e que não cabe no poder do homem nem conceber, nem produzir a conservar uma obra igual. Portanto, bem vedes que há uma religião verdadeira, uma só, a religião cristã. Ela unicamente é a religião, isto é, o laço sacrossanto que nos une a Deus como nosso Criador e nosso Pai. Só ela nos transmite a verdadeira doutrina religiosa, o que Deus nos ensina relativamente a si mesmo, acerca da sua natureza, sobre suas obras, sobre nosso eterno destino e sobre nossos deveres morais. Todas as outras pretendidas religiões que ensinam o que o cristianismo rejeita, que rejeita o que ele ensina, paganismo, maometismo, quaisquer que elas sejam, são por conseguinte falsas e por isso más. São invenções humanas, enquanto que a religião é uma instituição divina. São imitações sacrílegas da verdadeira religião, como a moeda falsa é a imitação criminosa da moeda verdadeira. Não seria, pois, uma loucura dizer, todas as moedas são boas, sem distinguir a verdadeira das falsas. Sem distinguir as verdadeiras das falsas, é uma pergunta, né? Mais insensatez haveria ainda em repetir as palavras a que acabamos de responder. Todas as religiões são boas. Isso vem a ser ou uma impiedade enorme, ou uma enorme pavoice, segundo se diz, por ignorância ou por indiferença. Quanto à religião judaica, há uma dificuldade especial, porque tendo esta sido nos desígnios de Deus a preparação para a vinda do Messias, e como a segunda fase da verdadeira religião, foi mais depois de Jesus Cristo, já não é a verdadeira religião. O judaísmo era como os andaimes dos pedreiros, necessário para construir o edifício. Uma vez concluído o prédio, os andaimes devem ser tirados. Estes daí em diante não seriam mais que um obstáculo inútil e desagradável. Aí aqui a gente deve saber que o respeito deve haver, mas esconder a verdade nunca, né? Nunca esconder a verdade, mas anunciar com alegria, com ousadia. Esse é o mandato de Cristo à sua igreja.